Olá, tudo bem com você? Meu nome é José Policarpo Júnior. Hoje é dia 18 de julho de 2019. Tal como havia prometido em vídeo anterior, hoje eu gostaria de tratar sobre o tema do aspecto normativo da formação humana. Como havia falado, esse é o segundo de uma série de vídeos em que eu pretendo tratar desse conceito que não é tão simples, que é o de formação humana. E aí a primeira aspecto que eu gostaria de tratar referente a esse conceito é essa ideia de dimensão normativa ou aspecto de normatividade da ideia de formação humana. Esse é um aspecto, eu reconheço, não tão fácil de explicar, porque o clima cultural e mesmo a estrutura, a configuração do campo acadêmico em suas linhas hegemônicas e majoritárias são uma forma ou uma estrutura que termina dificultando o entendimento dessa questão normativa. Mas vou fazer aqui um esforço para que a gente possa entender. Então, nós estamos, melhor dizendo, eu vou dizer logo diretamente o sentido em que aponta essa ideia e depois vou tentar justificar o porquê dela. Então, normatividade significa alguma coisa que não simplesmente é, mas que deve ser, certo? Uma ideia que procura pautar ou direcionar ou ser um meio de referência, um modo de referência àquilo que é ou que possa vir a ser. Então, essa própria ideia aponta para alguma coisa que nem sempre está dada, mas pode vir a ser alcançada, ou melhor dizendo, até deveria vir a ser alcançada. Daí a ideia de normatividade. Do mesmo modo como uma lei no campo do direito, uma lei não implica que as pessoas não irão fazer ações criminosas, não é? A lei nada diz do que ocorre na realidade, mas a lei aponta para algo que deve ou não deve acontecer. Então, assim, em linhas gerais, é essa ideia de dimensão normativa da formação humana. Então, já posso imaginar que muitas pessoas que estão ouvindo agora essas minhas palavras podem logo pensar, mas quem pode dizer como pode ser compreendida uma ideia desse tipo na esfera da formação humana, uma vez que o ser humano não é uma lei, não é um fato da natureza nem da sociedade. Então, certamente, e aí é que está, que reside o aspecto mais difícil, o mais complexo de tratar dessa dimensão normativa. Então, agora vou apresentar algumas dessas dificuldades e em seguida tentar mostrar o porquê em que essas objeções elas também não têm o fundamento, ou pelo menos têm aspectos autocontraditórios que se chocam com aquilo que elas mesmas se propõem a defender. Então, um lado, ou digamos, um tipo de argumento que é utilizado contra essa ideia de normatividade é aquele bastante conhecido para quem já é versado nas ciências humanas, é a ideia de que não exista uma natureza humana, certo? Então, durante muito tempo, na filosofia, nas teologias, até mesmo nas ciências naturais, se compreendeu que existia uma natureza humana. Com o advento das ciências sociais e humanas, essa ideia se tornou praticamente
inexistente, ou se não dizer inexistente, amplamente minoritária no campo acadêmico. Hoje em dia, no campo acadêmico das ciências humanas e sociais, prevalece a tese de que ou não existe uma natureza humana, ou se existir tal coisa, ela é apenas de natureza cultural e social, ou seja, seria tão somente a cultura e a sociedade que diriam o que o ser humano é, ou então essa natureza humana é infinitamente plástica, o que significa dizer de uma adaptação infinita a qualquer coisa, ou essa natureza humana, a própria discussão sobre essa questão seria de natureza metafísica, de tal forma que não se poderia nem argumentar nem de um lado nem de um outro em relação a esse tema, porque seria alguma coisa completamente fora de propósito ou inalcançável pela razão, né? Assim é como o termo metafísico foi classificado por Kant, né? Bom, eu aqui, a minha posição quanto a isso, já tenho uma posição, não digo consolidada, mas não digo que imutável, claro que não, mas assim, bastante fundamentada sobre essas questões, e que eu vou apontar abaixo desse vídeo, nos comentários, alguns links que vocês podem consultar para conhecer desse meu argumento, né? Então, eu passo, portanto, a refutar algumas desses pressupostos, né? Então, o primeiro deles, de que não haveria uma natureza humana, né? Eu acho essa afirmação, se ela for admitida, ela leva a algumas antinomias insanáveis. Para ir direto ao assunto, se eu assumo que não existe natureza humana, como eu posso, por exemplo, defender a Declaração Universal dos Direitos Humanos? A declaração de que o ser humano esteja onde estiver, em qualquer cultura, em qualquer sociedade, ele deva ter algumas dignidades mínimas, né? Para, digamos assim, o senso mais esclarecido da sociedade, certo? Então, se eu achar, por exemplo, que não há uma natureza humana, passa a carecer também de fundamento a minha ideia de defesa dos direitos humanos, certo? Eu, pessoalmente, não estou disposto a jogar fora todo o esforço humano dos últimos 2 a 3 séculos, no sentido de afirmar que existe uma dignidade intrínseca a esse ente que nós chamamos humano, e que essa dignidade precisa ser respeitada e preservada, quer seja qual for a ordem social e cultural. Mas, essa é a primeira objeção. Uma segunda objeção: do ponto de vista somático corpóreo, alguém negaria que temos características humanas universais? Creio que nesse ponto ninguém está disposto a negar isso. Um médico formado no Brasil, na China, na Inglaterra, na Tailândia, está igualmente apto a examinar e a tratar de qualquer ser humano, independentemente da sociedade e da cultura que ele for. Então, a ciência médica é uma ciência que pressupõe a ideia de uma universalidade humana, pelo menos no nível somático corpóreo. Acho que aí ninguém contestaria. Lógico, o ser humano não se reduz à sua dimensão corpórea, claro que não. Mas o ser humano tem uma dimensão, por exemplo, psíquica, psicológica,
acho que depois dos trabalhos de Freud e de vários outros psicólogos, a despeito de que se ainda discuta a respeito dos fundamentos científicos ou não dessas abordagens, mas presumo que seja muito difícil negar de que existam algumas constantes ou exista uma estrutura de natureza psicológica na interioridade da mente humana. Então, ao supor, por exemplo, que tanto aqui no Brasil, quanto nos Estados Unidos, na China, na Índia, em qualquer parte que for, o ser humano tem uma dimensão inconsciente, assim como tem uma dimensão consciente, de que há alguns aspectos que podem ser considerados psicopatológicos no ser humano, seja de que cultura for. Então, isso é uma compreensão ou um entendimento que está assentado na suposição de que existam alguns traços que são universais do ser humano. Mas aí você pode ainda contestar, mas isso não diz ainda do que é plenamente humano. Estou também de acordo. O ser humano nem é só corpóreo, nem é só psíquico. O ser humano também é social, é cultural, não é? Então todo ser humano vive numa sociedade, numa cultura. Mas isso não significa que os traços, por exemplo, psíquicos são uma tábula rasa, que a cultura faz o que quer. Claro que a cultura e a sociedade penetram profundamente, marcam profundamente qualquer ser humano em qualquer parte do mundo. Isso é óbvio até aqui a língua que eu estou utilizando, né? Porque minha língua materna é o português, nasci no Brasil, de pais brasileiros, falo português. Claro, se fosse em outro país seria o inverso disso, não é? Bem como vários conteúdos emocionais, etc. Todavia, todo ser humano tem emoção: raiva, tristeza, frustração, alegria, deleite, êxtase, melancolia. Todos esses são estados emocionais universais. Qualquer ser humano, em qualquer parte do mundo e em qualquer cultura, em qualquer tempo, experimenta esses estados. Claro que as formas pelas quais uma pessoa, até mesmo dentro da própria cultura, de uma mesma cultura, sente raiva é diferente das razões que fazem uma outra pessoa sentir raiva. E assim por diante, todas as emoções. Os motivos não são os mesmos, nem na mesma intensidade, mas a emoção raiva, a emoção frustração, o sentimento de alegria, de realização, todos esses são estados psicológicos que são comuns a todos os seres humanos. Varia, obviamente, como já falei, o modo como cada um vive esses aspectos. E aí a cultura e a sociedade jogam um papel enorme. Sem dúvida, aquilo pelo qual nós nos emocionamos, seja no sentido confortável ou desconfortável, depende muito da nossa socialização, do modo como fomos aculturados, né? E de como fomos também educados. Mas, volto a dizer, a dimensão psíquica está aí, que não pode ser reduzida simplesmente ao que é o social e ao que é o cultural. Então já falei também, portanto, que o ser humano também é um ser social-cultural. O ser humano também é um ser, portanto, também pessoal, singular. Não é? Então, a despeito de que vivemos em uma cultura, né, mesmo pessoas muito próximas até da mesma família, mas as pessoas são distintas, são diferentes. Ainda que sejam gêmeos univitelinos, o modo como as experiências que cada um vão viver vão modelar o seu modo de ser. Então haverá certamente muitos aspectos em comum, mas haverá também muita coisa distinta, muita coisa diferente própria de cada um. Não é?
Então, o que eu quero dizer com tudo isso, o que é que isso tem a ver com a ideia de normatividade? É que, do mesmo modo como a nossa dimensão corpórea, ela não só diz aquilo que nós somos, mas também implica, dá uma direção do que nós devemos fazer. Tipo assim, o nosso corpo pede que a gente faça exercícios, seja qual for o tipo de atividade, não é? Mas nosso organismo da condição dele, para que nós tenhamos uma boa saúde, a gente tem que ter um hábito de uma alimentação minimamente equilibrada, fazer algum tipo de exercício regularmente, não é? Então isso, portanto, cuidar da saúde, é claro que você tem a liberdade de não cuidar, mas se você abusar demasiadamente do seu corpo, a possibilidade de morte iminente aumenta consideravelmente. Então é próprio do nosso organismo, do nosso corpo, que nós adotemos determinadas atitudes correspondentes à preservação e o fortalecimento da nossa saúde. Portanto, isso não é uma ação arbitrária, é uma ação apropriada ao ser, a essa dimensão do nosso ser, né? Ao ser corpo que constitui uma parte do nosso ser. Se pensarmos assim, então a ideia de normatividade aí está dizendo que não é apenas aquilo em que nós estamos que vale, mas também aquilo que podemos desenvolver e devemos desenvolver para ter uma saúde fortalecida, uma saúde mais plena. A mesma coisa podemos pensar dos estados emocionais, psicológicos, né? Então, ninguém quer ficar em estado depressivo, ninguém quer ficar triste indefinidamente, né? Ou ter raiva indefinidamente. É claro que há estados psicopatológicos com os quais a pessoa amarra a si mesma no âmbito psíquico e continua a reproduzir indefinidamente traços que faz mal a ela mesma. Mas isso são psicopatologias, das quais a pessoa, em relação às quais, quando a pessoa tem a oportunidade de se tratar, ela percebe o quão melhor ela pode viver se puder superar esses traços, não é? Então, também daí a gente pode dizer que há um dever ser, digamos, uma dimensão, um aspecto que surge da própria estrutura psíquica do ser humano, no sentido de que ele possa cultivar estados que lhe são mais favoráveis e diminuir aqueles que são mais desfavoráveis, não é? Se a gente pode pensar que isso é assim no âmbito corpóreo, psicológico, a gente também pode reconhecer esses aspectos nos traços, nos contextos sociais e culturais, não é? Então todos nós somos seres que dependemos, para uma vida também sã, de relacionamentos sadios. Todos nós precisamos, por exemplo, cultivar a amizade, nos relacionar com nossos amigos. Isso é um aspecto fundamental da vida humana, né? Então, portanto, o modo como vivemos também anuncia algumas coisas que deveriam, em tese, ser evitadas e outras que deveriam ser fortalecidas, ser melhoradas, né? Aumentadas as oportunidades de que nós pudéssemos vivenciá-las, né? Então, daí também aponta
uma ideia do que, não só daquilo que é, mas daquilo que pode e deve vir a ser. Então é claro que não há aí uma regra rígida, não é? Uma linha divisória assim no sentido estrito de que isso aqui é isso ou é aquilo. Claro que não é assim. Essa linha divisória não existe nem no próprio corpo humano, não é? A despeito de que é uma dimensão muito mais estrita do que, por exemplo, a mente e as relações humanas e sociais, mas também ali não há uma linha estrita assim. Muitas vezes para um organismo algo que é bom em determinadas quantidades para um organismo de uma pessoa já não é tão bom para outra pessoa, não é? Embora os limites existem, não é? Então, por exemplo, 42 graus de febre para uma pessoa é quase fatal, seja qual for a pessoa, não é? Mas alguns podem aguentar um pouco mais, outros um pouco menos, não é? Do mesmo modo, isso existe também na vida social e nas relações humanas, não é? E também naquilo que cada um constitui, o modo como cada um constitui a si mesmo um indivíduo singular, né? Então, realmente, na singularidade, a gente não vai aqui afirmar que deve ser assim ou assado, né? Então, porque é próprio do indivíduo também a sua liberdade, né? O modo como ele deseja existir, afirmar-se no mundo, estar entre os outros, tudo isso faz parte de um modo próprio do ser humano existir. Todavia, também, se observarmos, não há qualquer coisa que vale para uma vida feliz, para uma vida realizada, né? Então, tipo assim, uma pessoa que, por exemplo, opte por ser opte assim, devido a diversos constrangimentos, mas sempre vai ter alguma opção dela, de que se torne uma pessoa criminosa, um assassino, né? Então, obviamente, a gente pode entender que essa pessoa vai ter muito menos possibilidade de realizar-se de uma forma de viver ou de exercer uma vida em felicidade do que uma pessoa que não opte por isso, que opte por uma vida, por exemplo, ativa, produtiva, de ela mesma criar as condições de riqueza interior para a sua própria vida, né? Então, não estou dizendo que isso é fácil, nem que é mais difícil, que é mais fácil, não estou entrando nesse mérito aí. Estou só mostrando, tentando argumentar no sentido de que também, do ponto de vista pessoal, existe essa dimensão normativa, né? Então, sem que nós aceitemos que existe uma dimensão de normatividade, fica muito difícil a gente supor ou entender a ideia de formação humana, porque a formação humana, nesse sentido, é um conceito que guarda alguma semelhança com aquela ideia da tradição dialética, né, do pensamento hegeliano, que diz assim, que o que é verdade não é só aquilo que é, mas aquilo que provavelmente deverá vir a ser a partir daquilo que é, né? Não vou entrar aqui nessa discussão da dialética, mas só para tentar mostrar que essa ideia não é tão esdrúxula, nem tão estranha assim ao próprio pensamento filosófico, né? Essa ideia, essa dimensão de ideia normativa, de normatividade de um entendimento, né? Então, resumindo, a formação humana é um conceito que pressupõe em seu entendimento maior essa admissão de que
o ser humano guarda em relação ao seu próprio ser uma ideia de normatividade. Então, por tudo que falei, fica claro que essa ideia de normatividade não vem de algo arbitrário, não vem da religião, não vem de uma filosofia em particular, não vem de uma opção política ou de uma diretriz econômica ou social, não. Essa dimensão normativa deriva daquilo que propriamente constitui o ser humano, nos termos daquilo que eu aqui tentei elucidar resumidamente. Não é? Claro, também um limite a essa ideia é o fato de que nós nunca vamos, pelo menos até agora, nós não conhecemos plena e completamente o ser humano. O ser humano sempre tem uma dimensão de mistério, de que não é um fato, não é um objeto. Então nunca vamos poder elucidar plena e completamente aquilo que o ser humano é. Todavia, todos esses aspectos que eu citei aqui, ninguém em sã consciência vai negar que são constitutivos daquilo que o ser humano é. Portanto, nós não sabemos tudo, mas sabemos alguma coisa, ou muita coisa, do que o ser humano é. E em relação a isso que a gente sabe, esse próprio conteúdo aponta também uma direção do que o ser humano deve ser e, em alguns casos, pelo menos, aquilo que ele não deve ser nem deve optar. Isso é, em linhas gerais, o entendimento da ideia de dimensão normativa da formação humana. Quem quiser entender mais um pouquinho essa forma como argumento, tem alguns textos que eu vou indicar nos links aí abaixo deste vídeo, certo? No próximo vídeo vou tentar tratar de cada uma dessas dimensões e daquilo que deriva de cada uma delas, tá bom? Então, muito obrigado e até o nosso próximo encontro nos vídeos seguintes.